Meu nome é Jurema Marques, sou médium do Centro Espírita Leon Denis e estou aqui na noite de hoje para realizar mais um estudo do encontro com o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. E o nosso item é o item 15, que ainda está, dentro do tema a beneficência. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, iremos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, amado Deus, estamos aqui na noite de hoje para realizarmos esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso código de conduta para nos conduzirmos, Senhor, nesta vida. Ampare e sustenta os nossos propósitos, que possamos também ser amparados pelos benfeitores queridos Rafael, Birajara, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, na noite de hoje, para que possamos trazer, Senhor, o fruto dos nossos estudos e reflexão para compartilhar com todos, Senhor, encarnados e desencarnados na noite de hoje. Que seja em nome desses benfeitores amados, que seja em seu nome, Senhor Jesus, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, que de nossa parte possamos dar por iniciado o nosso estudo na noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, como eu havia dito, nós vamos ler o item 15 e depois iremos comentar sobre este item. E o item 15 nos diz o seguinte: meus queridos amigos, todos os dias eu ouço entre vós os que dizem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E diariamente vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada e procedei como juízes, muitas vezes severos, sem perguntar a vós mesmos se ficaríeis satisfeitos se agissem da mesma forma convosco. A indulgência também não é uma caridade? Vós que podeis fazer a caridade da indulgência, fazei pelo menos essa, mas fazei-a generosamente em relação à caridade material. Quero vos contar uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses homens viverem, cada um terá as suas boas ações colocadas em um saco. Por ocasião da sua morte, esses sacos serão pesados. Quando 2 homens morreram, Deus mandou que lhes trouxessem os 2 sacos. Um era grande, estava cheio, bem estufado, e o metal que o enchia ressoava. O outro era pequeno e tão fino que se viam através do pano as poucas moedas que continha. E cada um daqueles homens reconheceu o que lhe pertencia. Esse é o meu, disse o primeiro. Eu reconheço, fui rico e dei muito dinheiro. Este é o meu, disse o outro homem. Eu sempre fui pobre. Ai de mim, não tinha quase nada para dividir com os outros. Mas, surpresa! Quando os 2 sacos foram colocados na balança, o maior tornou-se leve e o menor ficou tão pesado que levou muito o outro prato da balança. Quer dizer, elevou, Deus então disse ao rico: deste mundo é verdade, mas deste por ostentação e para ver o teu nome figurado em todos os santuários do orgulho. Além disso, dando, não te privavas de nada,
Vai para a esquerda e fica satisfeito, porque as tuas esmolas ainda foram contadas como alguma coisa. Depois ele disse ao pobre: deste muito pouco, meu amigo. Porém, cada uma das moedas que estão nesta balança representou uma privação na tua vida. Se não destes esmolas, fizeste a caridade. E o que é mais importante, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que ela seria levada em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, ao contrário, tu o desculpastes em todas as suas ações. Passa para a direita e vai receber a tua recompensa. Essa é uma mensagem de um espírito protetor Lyon, de 1861. Interessante esse texto, porque já no capítulo 13, o tema diz que a vossa mão esquerda não saiba. O que queria Jesus dizer para a gente sobre este tema, neste capítulo? O que a vossa mão esquerda não saiba é o que dá a vossa mão direita. Que devemos fazer o bem pela satisfação de auxiliar o nosso irmão necessitado e não como meio de chamar a atenção sobre nós mesmos. Então aqui, já nesse capítulo, já diz de que forma que nós temos que fazer essa caridade. E aí, o Espírito, Lyon, vem colocar para a gente que precisamos ser indulgentes, ou seja, precisamos ser indulgente, não ser severos com o nosso próximo. Nós devemos ser severos conosco mesmo, mas não com o nosso próximo. E ainda que por mais dificuldade, que estejamos passando, por mais pobre que sejamos, não nos impede de sermos caridosos. Jamais. Porque se nós fizermos com amor, olhando o nosso próximo, não precisamos ostentar. Porque nós só precisamos agradar a quem? A Deus. Então o Espírito vem colocando para a gente, uma advertência, dizendo que todos nós podemos fazer a caridade. Agora, a caridade material é muito mais fácil de fazermos. A caridade moral é que nós encontramos muito mais dificuldade. E para a gente pensar bem e refletir, muitas das vezes, quando nós fazemos a caridade material, nós sequer olhamos aquele necessitado ao qual nós estamos ajudando. Vocês já pararam para pensar nisso? Que muitas das vezes nós somos abordados por uma pessoa ou outra na rua que nos pede um auxílio, que nos pede alguma coisa, e às vezes a gente se afasta, muitas vezes com medo, e nem sequer olha para aquele necessitado, diz que não tem e vai andando. E a gente não para pensar que ali está um irmão nosso. E que muitas das vezes aquele necessitado está precisando, às vezes, de uma orientação, querendo uma informação, querendo uma palavra amiga. Mas nós andamos tão estressados, tão atribulados, tão amedrontados, que nós não paramos para ver o nosso próximo. E o Espírito coloca para a gente que a gente precisa ser indulgente. Às vezes a gente julga sem ao menos olhar para aquele que está se dirigindo a cada um de nós. Eu vou falar com toda a seriedade. Eu, quando comecei a ler esse tema, sobre a beneficência,
desse item 15, eu refleti muito sobre o meu comportamento diante daquele que se aproxima de mim para solicitar uma ajuda. E eu acho que nós precisamos pensar nisso porque estamos todos vivenciando essa transição planetária. Muitos de nós estão passando por muitas dificuldades. Então, a quantidade de pessoas solicitando ajuda, necessitada, aumentou muito. Só que nós ainda não conseguimos fazer a caridade, tanto material quanto a moral, de uma forma correta. A gente ainda não consegue se aproximar do nosso próximo e de nos entregarmos, nos doarmos, ao menos para responder ou até mesmo ouvir o que aquele assistido está pedindo, o que aquele necessitado está pedindo. E aí o Espírito traz para a gente aqui, que a história do outro mundo, o rico e um pobre. O rico tinha muito, ele doou muito, porém ele apenas ostentou aquilo que ele estava doando. Ele não se sacrificou para doar. Então ele doou o que lhe sobrava. Já o pobre, ele não tinha o que doar, ele não tinha riqueza, ele não tinha dinheiro, mas ele doou de si, ajudando aqueles necessitados, aqueles que chegaram até ele. Então, quando se colocou, os 2 sacos da moeda, o que vinha com a moeda, um saco com pouquíssima moeda, teve o seu saco acima daquele que estava com o saco cheio de dinheiro. Ou seja, o pobre conseguiu elevar o peso da balança devido ao seu desprendimento, à sua capacidade de, mesmo com dificuldade, realizar a caridade como nos ensinou Jesus. E nós precisamos pensar muito nisso, principalmente atualmente. E fazer a caridade, colocar nas redes sociais, que é o que mais a gente pensa em fazer, dizendo que estamos ajudando o nosso próximo, que estamos fazendo caridade, isso não é agradável a Deus. O que é agradável a Deus é a caridade sem ostentação. É aquela caridade em silêncio, é aquela caridade que nós fazemos sem divulgar, sem colocar nas mídias. E é isso que o Espírito está nos explicando aqui, nos orientando, nos advertindo. E nós que já estamos estudando a doutrina espírita, já temos essa melhor e maior compreensão de como devemos fazer esta caridade. Então, ser caridoso, ajudar ao próximo, é um dever de todos nós, para com todos. E qualquer um de nós temos esta oportunidade. Teresa d'Ávila, no livro da vida, coloca para a gente que por mais pobre que sejamos, nós temos a condição de ajudar ao próximo. Se não podemos fazer a caridade material, que possamos fazer a caridade moral. Ouvir aquele que chega até cada um de nós, solicitando uma palavra, solicitando um colo, solicitando um aconchego. Tem pessoas passando por dores superlativas e dores morais. E ela está solicitando de cada um de nós uma atenção. E essa atenção, esse acolhimento, se intitula a caridade moral.
e não precisamos de dinheiro para fazer essa caridade. Não precisamos, de estar aposentado para fazer essa caridade. Não precisamos de grandes tempos para fazer essa caridade. Nós só precisamos ouvir aquele que chega a cada um de nós. Então, que fique essa mensagem para cada um de nós refletirmos na noite de hoje, que a caridade material e a caridade moral depende muito de cada um de nós, do nosso desprendimento, da nossa vontade e do exercício do amor ao próximo, porque através desta caridade é que nós vamos dilatar esse nosso amor em relação ao nosso próximo. Vamos agora realizar a nossa prece para encerrar o nosso estudo de hoje. E assim, Senhor Jesus, gratidão pela oportunidade do estudo, gratidão, Senhor, por estarmos ligados, estudando e amparados por esse Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que muito, Senhor, tem a nos auxiliar, a nos ajudar, para podermos conduzir as nossas vidas da melhor maneira possível, Senhor, seguindo a lei de Deus, que é a lei de amor. Então, Senhor, que possa ser, em nome desses benfeitores amados, Senhor, do Centro Fraternal Teresa d'Ávila, Rafael, Birajara, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, que seja, Senhor, em nome dessa mãe querida, Maria de Nazaré, que nos acolhe em seus braços, que seja em seu nome, Senhor, tu que és nosso guia e modelo e nosso médico de nossas almas, mas que seja, Senhor, sobretudo em nome de Deus, que de nossa parte possamos dar por encerrado o nosso estudo do encontro do Evangelho na noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Uma boa noite a todos.